vai ler o texto de Mateus, capítulo 6. Jesus, num sermão que ele faz para uma galera chamado Sermão do Monte, no meio desse sermão tem esse texto que a gente vai ler aqui, na oração do Pai Nosso, que ele ensina como a gente deveria orar, beleza? Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? O tema do nosso retiro é o despertar. E eu acho que a gente vai ouvir bastante sobre despertamento, sobre avivamento com todo mundo que vai falar aqui, todo mundo que vai pregar, de manhã e à noite. Só que tem pessoas também que estão vindo aqui, né, pela primeira vez e talvez não entendam muito bem o que seria isso, o que seria avivamento, despertamento. Se a gente fala tanto disso lá na igreja, se a gente deseja tanto, várias pessoas querem isso com todo o coração. A gente nasceu pecador, a gente nasceu distante de Deus por natureza. A Bíblia ensina isso pra gente. A gente nasce pecador, a gente nasce inimigo de Deus. A gente nasce não querendo viver com esse Deus, não querendo acreditar num Deus que existe, que a gente sabe que é real. E todo mundo precisa ser avivado, todo mundo precisa ser despertado em um determinado momento. Eu e você, a gente só consegue entender quem Jesus é, o que é o reino, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, se a gente for despertado, se a nossa consciência for avivada em algum momento da nossa vida. Eu e você precisamos de avivamento. E quando a gente fala de avivamento, na verdade, a gente quer dizer que geralmente um avivamento mais coletivo, assim. Quando a gente fala assim, a gente vamos pedir um avivamento para Deus e tal, a gente pensa como na história já aconteceram vários avivamentos assim, numa cidade em que várias pessoas que talvez nunca nem parassem para ouvir a gente começam a sentir um peso pelos seus pecados, uma convicção muito grande pelos seus pecados, pelos seus erros, começam a entender que estão entristecendo um Deus e começam a de repente querer largar tudo aquilo para trás e a viver para esse Deus de verdade. E entregar a vida para Jesus e a viver para Jesus. Quando a gente fala de avivamento como um todo, a gente está falando nisso. De repente, na nossa cidade, aquele amigo que você imaginou que nunca fosse te ouvir, nunca fosse querer entrar numa igreja, ele começa a ter vontade de entender aquilo, ele começa a sentir que a sua vida não está indo bem, ele começa a querer buscar aquilo. Avivamento. Avivamento no sentido amplo. O despertar que Deus dá para a gente, ele existe por causa de uma necessidade humana. Como eu falei aqui, todo homem nasce inimigo de Deus, mas na verdade todo homem precisa de Deus. Eu e você, por mais que a gente nasça pecador, e por mais que a gente nasça não querendo, a gente precisa muito disso. E a gente tem essa necessidade. E aí Deus, por amor, por ser quem Ele é, por querer estar com a gente, por amar, por se importar, Ele dá pra gente um despertamento, para cada um de nós aqui. E por amor, o despertar existe por causa de uma necessidade que a gente tem. E aí, quando a gente desperta, uma das primeiras coisas que acontecem na nossa vida é que a nossa mente, as coisas que a gente pensa, ela é transformada. Ela começa a pensar no reino, ela começa a amar Jesus, ela começa a querer viver para a vontade de Deus. E por mais que eu tenha falado aqui que avivamento é essa coisa que de repente a gente quer que englobe todo mundo, um avivamento que engloba todo mundo, ele só acontece quando cada um de nós é avivado primeiro. Em outras palavras, o avivamento começa na gente. Para um avivamento acontecer na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa sociedade, esse avivamento precisa acontecer no nosso coração, no seu coração, individualmente. E aí o que tem a ver, isso que eu estou falando, com o texto que a gente leu, venha o teu reino. Só consegue fazer essa oração quem tem uma mente despertada. Só consegue ter esse desejo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, quem tem uma consciência despertada, quem tem uma mente avivada por Deus. E aí a gente está falando desse texto. Jesus viveu entre nós, num determinado momento ele prega no Sermão do Monte, e ele ensina pra gente uma oração, que é a oração do Pai Nosso, que a maioria daqui deve conhecer. E essa oração ela começa dessa forma. Ele ensina a gente a pedir ao Pai que o reino venha sobre nós. O avivamento real e verdadeiro, em que muitas pessoas são atraídas pelo Espírito Santo, ele se concretiza com o estabelecimento do reino.
O avivamento real, ele se concretiza quando o reino de verdade vem. Quando o reino vem, quando o reino se estabelece no nosso meio. E isso é tão profundo que só essas primeiras frases da oração que Jesus ensina, já ensina muita coisa pra gente. Muita coisa. A primeira coisa que ela ensina pra gente é que uma consciência despertada, ela entende que o reino precisa vir. E para isso é necessário que a vontade do Pai se cumpra. Gente, isso cabe a nós, isso cabe a mim e a você. O desejo do nosso Pai se cumprindo, ele tem muito mais a ver com a gente do que com a vontade dele simplesmente. O reino, ele vai vir da forma como a gente vive, da forma como a gente vai vivendo no nosso dia a dia. É assim que o reino vem. O desejo do nosso Pai, ele acontece quando a gente começa a viver de uma forma cristã de verdade no nosso dia a dia. E aí, qual seria então a atitude mais adequada para a nossa vida, para que a gente seja eficaz em proclamar o reino? A resposta está lá em Marcos, capítulo 12. Você pode abrir para a gente ler junto? Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Marcos 12, 28. Todo mundo abriu? Marcos 12, 28. O que diz o texto? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Qual é a atitude, então, que a gente precisa para que a gente consiga proclamar o reino de Deus de forma eficaz? A gente precisa amar. A gente precisa amar. O reino, ele só se mantém através do amor. O reino, ele se mantém através do amor. A gente precisa amar nosso Deus acima de todas as coisas. A gente precisa amar os nossos irmãos. A gente precisa amar o nosso próximo. A gente precisa amar até mesmo o nosso inimigo. É isso que a Bíblia ensina pra gente. E talvez seja difícil em alguns momentos isso para a nossa vida. Mas quando a gente consegue viver dessa forma, o reino vem. O reino se estabelece. Olha que coisa legal. A palavra que é traduzida por vontade nesse texto, seja feita a tua vontade, ela é do grego, ela é telema. Telema, sabe o que quer dizer? O que se deseja ou se tem determinado que será feito do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Do que Deus deseja que seja feito por nós através dos seus mandamentos, da sua escolha, do seu desejo, do seu prazer. Em outras palavras, sabe o que eu estou querendo dizer? Deus, Ele quer abençoar a humanidade através de Cristo e do amor que a gente tem um pelo outro. Isso não é uma coisa bonita pra caramba? Quando a gente fala, seja feita a tua vontade, no fundo a gente está querendo dizer que Deus está querendo abençoar a humanidade através de Cristo e através do amor que a gente tem um pelo outro. Que coisa bonita isso! A gente pode abençoar as pessoas através do amor que a gente tem um pelo outro. Através do amor que a gente tem por Jesus. Uma vez que o maior mandamento é amar. O maior mandamento é amar. Eu não consigo imaginar nada na vida que a gente faça bem se a gente não amar, se a gente não tiver amor. Nada, nada mesmo assim. Eu acho que tudo a gente precisa se entregar, tudo a gente precisa colocar ali, sabe, vontade, amor mesmo, no sentido literal da palavra. Marcão, uma vez, muito tempo atrás, ele fez uma pregação sobre relacionamento entre filhos e pais, e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou: se os filhos não aprenderem a amar Jesus, eles nunca vão amar os seus pais de verdade. Não sei se vocês vão lembrar disso aqui. E aí eu queria pegar essa afirmação que ele falou e aumentar a abrangência dessa afirmação. Se a gente não aprender a amar Jesus, a gente não vai amar ninguém de verdade. Em primeiro lugar, se a gente não conseguir amar Jesus de verdade, a gente não consegue amar ninguém. A gente não consegue amar os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas próximas a gente, muito menos os nossos inimigos. Tudo começa por amar Jesus. O amor de Deus pela nossa vida é muito lindo. E a gente precisa reconhecer esse amor e deixar que Ele guie a nossa vida, que Ele direcione a nossa vida.
Teve um fim de semana de treinamento com a Marlise Ed. Todo mundo conhece a Marlise Ed? Quem conhece a Marlise Ed aí? Poucas pessoas. Enfim, ela deu uma aula muito legal lá, eu nem lembro qual foi o tema que ela deu, se foi o Antigo Testamento, se foi algum livro inteiro. E a Marlise Ed é uma pessoa muito simpática, assim, muito agradável, sabe? E eu não sei quem já teve aula com ela, todo intervalo de aula as pessoas, tipo, colam nela, né? Querem perguntar milhões de coisas, parece que era um dicionário ambulante, assim. E eu era um desses chatos, assim. Sempre que dava intervalo eu ia e perguntava alguma coisa. Eu gostava de conversar assim com ela, era uma pessoa muito, muito legal, assim, mesmo de agradável, sabe? Aquela pessoa que você gosta de conversar. E aí teve uma vez, no intervalo desses, que eu me veio à mente, assim, uma questão, assim, eu fui perguntar para ela. Falei, Marli, você falou aqui pra gente na sua aula que a maior prova do amor de Deus pela humanidade foi a morte de Cristo na cruz. É verdade isso? A maior prova do amor de Deus pela humanidade foi a morte de Cristo na cruz? Ela falou, sim, foi uma das maiores. Aí eu fui e perguntei, e se o homem não tivesse pecado? Como teria sido a maior prova do amor de Deus por nós? Você já pensou nisso? Eu pensei nisso na hora, não sei porquê. Aí ela me deu uma resposta que eu achei sensacional. Ela falou, se o homem não tivesse pecado, o amor de Deus pela humanidade seria mostrado pela revelação de Cristo sem a cruz. Tipo, Cristo ia ser revelado de alguma forma, com a cruz ou sem a cruz, mas a cruz precisou vir por causa do nosso pecado. Mas o ponto aqui é que o amor precisa começar no nosso amor por Jesus, para que a gente consiga amar de verdade. A gente precisa amar Jesus. E é quando a gente entende essa verdade que a gente começa a viver uma vida cheia de amor pelo nosso Deus e pelo próximo. O reino, ele vai vir enquanto a gente vive da forma que o Pai deseja, enquanto o amor dele cresce no nosso coração. A segunda lição que só essas primeiras frasezinhas da oração traz é que uma consciência despertada, ela entende que não existe nada melhor do que a vontade do Pai, porque o céu é firmado por ela. Não existe nada melhor do que a vontade do Pai. Qual a maior prova disso? O céu. O céu é firmado pela vontade do Pai. A oração que Jesus ensina é: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. No céu, a vontade do Pai reina. No céu, a vontade do Pai é absoluta. Tudo acontece exatamente como Ele quer. Você já pensou nisso? O céu, ele é perfeito, não só porque é um ambiente criado especialmente para a gente, que foi salvo por Jesus um dia viver, mas ele é perfeito porque lá a vontade de Deus é estabelecida e é concretizada em todo o tempo. Não existe nada mais perfeito do que a vontade de Deus para mim e para você, no nosso dia a dia, na nossa vida. Não existe nada mais lindo do que a vontade de Deus acontecendo na nossa vida. Só que às vezes a gente insiste em não entender essa verdade. E eu sei que é difícil às vezes a gente aceitar a vontade de Deus em alguns momentos da nossa vida. Sabe aqueles programas de auditório, assim? Não sei se você já viu, assim, tinha muito no passado, que a pessoa bota um fone de ouvido e não ouve nada, aí tipo, tem vários prêmios, assim, tem umas coisas ridículas, assim, aí a pessoa, você trocaria essa BMW por uma banana? Sim! Tá ligado? Às vezes a gente vive tão idiota quanto isso, assim. Tipo, Deus tem coisas maravilhosas pra gente, só que a gente acha que aquela coisa que a gente quer muito é maravilhosa, na verdade ela é uma banana. E Deus está querendo dar pra gente uma BMW, não no sentido da riqueza do produto, sacou? Não estou querendo falar isso. Estou querendo falar que Deus sabe o que é melhor realmente pra gente. A vontade de Deus é sempre maravilhosa para a nossa vida. Toda vez que a gente obedece e cumpre a vontade de Deus, a gente está se preparando para a eternidade com Ele. Toda vez que a gente obedece e cumpre a vontade de Deus, a gente está se preparando para a eternidade com Ele. A vontade dele é sempre perfeita, mesmo quando ela não parece. A gente precisa confiar nessa vontade. Infelizmente, às vezes a gente esquece um pouco da nossa eternidade. A gente esquece um pouco, a gente quer viver muito aqui, a gente quer pensar muito nas coisas daqui, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer passar numa faculdade maneira. E a gente esquece que essa vida aqui é muito curta, ela é muito pequena, ela é muito insignificante. A nossa eternidade está lá na eternidade. Lá que vai ser a nossa casa de verdade. A gente precisa entender que a vontade de Deus é perfeita e viver como de fato, se a nossa casa fosse lá na eternidade, que não fosse aqui. Se no céu a vontade de Deus é plenamente satisfeita, então não pode existir nada melhor do que a vontade dele pra gente. Terceira lição que esse
esse trecho que a gente leu traz pra gente é que uma consciência despertada, ela deseja que o reino venha. Ela quer que o reino venha. Quando a nossa consciência é realmente despertada, avivada, a gente começa a desejar, a querer muito que o reino venha, que o reino se estabeleça no nosso meio. Essa é uma oração que Jesus ensinou. Jesus ensinou que a gente faça. Então, a gente precisa ter um desejo intenso, de verdade, de querer fazer se manifestar o reino no nosso mundo. Quais os desejos que você tem tido ultimamente? O que tem movido o teu coração? Quais são os seus maiores desejos? Quais são os seus maiores sonhos? Será que eles têm a ver com o reino? Será que eles têm a ver com a propagação do Evangelho? Gente, ao longo da história, muitas pessoas deram a vida para acabar com reinos, para acabar com covardias, para acabar com escravidões, por uma série de motivos super bacanas. Não faltam motivos para a gente dar a nossa vida pelo reino. Não faltam motivos. Não faltam motivos. Sabe qual é o principal? O mundo precisa do amor de Deus. O amor que eu e você conhecemos. O mundo está carente desse amor. Ontem eu fui almoçar ali no centro, aí eu fui no McDonald's comer. E não sei nem por que eu estou chorando, porque eu vou falar não é nem emocionante, não. Só não é tranquilizar. Calma aí. Vamos lá, vamos voltar. Perdão, tá, amor? Porque eu fui no McDonald's, quando eu vou no McDonald's ela fica bolada comigo, porque ela ama o McDonald's também. Aí eu prefiro não falar com ela quando eu vou lá, porque tem vezes que eu tenho muita vontade de ir lá e comer, tipo, de estar o bago. Aí eu fico quieto, mas aí pra falar aqui ela acabou sabendo, enfim. Aí eu tava na fila, assim, esperando uma vez, e aí, cara, veio um garoto de rua, assim, sabe? Aí pediu assim, pô, tio, paga um lanche pra mim. E a primeira reação minha foi, pô, que saco, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo eu lembrei, cara, tudo isso aqui que eu tô falando, assim, veio no coração na hora. Eu senti Deus falando comigo assim, cara, você vai praticar isso que você vai falar amanhã. Você vai praticar isso agora. Eu falei, cara, pode crer. Eu falei, não, óbvio, o que você quer? Fala aí, tudo que você quiser eu compro pra você aqui. Aí ele falou, não, qualquer lanche. Eu falei, não, beleza, vou te comprar um lanche tão legal aqui. E eu fui e comprei. Mas aí o que me veio à mente, assim, cara, da mesma forma como esse garoto estava ali faminto, eu imagino a fome que esse moleque devia estar sentindo ali, cara, para pedir, para ter esse desespero de entrar numa fila, falar com uma pessoa que ele nunca viu na vida e pedir um lanche para comer. Da mesma forma que esse menino devia estar desesperado para isso. Muitas pessoas no mundo estão hoje desesperadas, buscando coisas, buscando um amor que elas nunca viram na vida, que elas tentam achar em qualquer outro lugar, em qualquer outro, sei lá, situação, qualquer coisa que elas consigam, e elas não conseguem de forma alguma, porque esse amor ele só é encontrado em Jesus, ele só é encontrado no único Deus que existe, que é a nossa vida, e a gente tem isso na nossa mão. O mundo precisa conhecer esse amor de verdade. O mundo precisa entender que nada nesse mundo pode pagar um amor que é único, que é verdadeiro, que vem através de Jesus ressuscitado, através de Jesus que pode salvar, através de Jesus que pode libertar, que pode trazer uma paz verdadeira. Muita gente está hoje no inferno morrendo, sem ter a menor perspectiva de que pode ter alguma vida agradável, sem ter a menor perspectiva de que elas podem ser amadas de verdade. Talvez muitos nunca sentiram um amor verdadeiro, nunca tiveram um abraço apertado, legal. Quando o reino vem, os problemas da humanidade são solucionados. Quando o reino se estabelece, os problemas acabam. Quando o reino vem, acaba toda a desesperança, acaba todo o medo, acaba toda a frustração, acaba toda a angústia. Por isso que o despertar, ele traz esse desejo de que o reino venha, de que a gente peça pelo reino, de que a gente deseje isso com todo o nosso coração. E a gente precisa pedir isso nas nossas orações. Senhor, vem o teu reino, estabelece o teu reino, me faz viver como Jesus viveria, para que as pessoas conheçam o seu reino de verdade. E aí, enquanto a gente vive com esse desejo, a gente consegue ser luz para o mundo, a gente consegue ser bênção para as pessoas. Jesus ensina a gente a pedir o reino em oração, então isso precisa ser o nosso maior desejo.
E aí, quais são as aplicações para a nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa se render à vontade do Pai. Queridão, para de impor as suas vontades. Querida, para de impor as suas vontades. Se renda à vontade do Pai, se renda à vontade de Jesus. Amém? Se renda à vontade do Pai. A gente não pode achar que sabe o que é melhor para a nossa vida. Existem sim algumas coisas que podem ajudar. A gente tem alguns gostos, a gente tem alguns desejos, alguns sonhos, mas tem vezes que Deus quer alguma coisa um pouquinho diferente para a nossa vida. A gente precisa aprender a ouvir um pouco a voz de Deus. A gente precisa aprender a ouvir um pouco aquilo que Deus quer, aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Aí eu queria falar para você, se coloca diante de Deus esses dias aqui e, assim, seja corajoso, assim. Seja corajoso para deixar que Ele fale com você o que Ele quer de você. E eu não estou nem falando assim, mas a faculdade que eu quero e tal, talvez isso seja o menor dos problemas. Mas deixa Deus te mostrar, deixa Deus te iluminar, assim, sabe? Mostrar para você qual é o desejo dele de verdade para a sua vida. Aí eu queria sugerir uma coisa que, quando você estiver fazendo seus devocionais, suas orações aqui no retiro, ou até dupla de oração, tenta ficar um pouco em silêncio no fim. A gente já falou isso algumas vezes lá na igreja, eu já falei algumas vezes, já foi falado no domingo, mas assim, de verdade, assim, tenta ficar em silêncio. Faz a sua oração, faz os seus pedidos, os seus agradecimentos a Deus, e no final tenta ficar um pouco em silêncio e fala assim: Deus, nesse momento eu vou calar a boca e vou te ouvir. E realmente fica de olho fechado, em silêncio, deixa Deus falar com você. Deus fala, gente. Deus é vivo, Deus é real, Jesus é real. Pode acreditar nisso. Você vai ver, você vai ter experiências inesquecíveis, de verdade. Deixa Deus falar um pouco com você esses dias aqui. Deixa Deus falar um pouco com você aqui. A gente precisa aprender a ouvir o que Deus quer pra gente e qual a vontade dele pra gente. Assim o reino vai vir, se renda à vontade de Deus. É a segunda aplicação. A gente precisa amar mais. Ou a gente precisa aprender a amar de verdade. Isso vale para mim, muito. Isso vale para cada um de nós aqui. A gente precisa amar com toda a intensidade do nosso coração. Existe uma mulher chamada Nip Gies. Ela foi a única sobrevivente de um grupo de 4 pessoas que ajudou uma família a se esconder dos alemães em Amsterdã, na época da Alemanha nazista. Ela ajudou 4 pessoas a se esconderem lá dos alemães. E ela tem uma citação que é muito linda, que é legal pra caramba. Toda tentativa é melhor que a inação, ou seja, é melhor que não fazer nada. Toda tentativa é melhor do que não fazer nada. Uma tentativa pode fracassar, mas no caso da inação, o fracasso é garantido. Vale a pena a gente tentar, vale a pena a gente se esforçar. Isso é melhor do que não fazer nada. A gente pode até fracassar, mas se a gente não fizer nada, a gente já fracassou. A gente deve fazer o máximo para demonstrar o amor de Jesus, mesmo que a gente fracasse no início. E talvez você fique assim, mas o amor, tipo, realmente assim, falar amor, às vezes parece uma coisa muito abrangente, muito ampla, né, aquela coisa. Mas abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Aqui Paulo faz uma descrição do amor verdadeiro. E a gente vai ver uma coisa aqui interessante. 1 Coríntios 13. Todo mundo abriu? Muita gente já conhece esse texto aí, vamos lá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui ensina pra gente que o verdadeiro amor não é aquele sentimento bonitinho, sabe? Quando você olha aquela menina linda e se apaixona eternamente, esquece de toda a vida, e tipo, você só consegue pensar naquela pessoa, e você senta na mesa do café assim, aí ela passa e você tipo, vai assim, você vai. O amor que a Bíblia ensina pra mim e pra você não é esse. Não é esse. Paulo dá pra gente uma descrição aqui de tudo que a gente deve fazer para demonstrar amor. Vamos lá, de forma prática. Sempre que a gente é paciente, a gente demonstra amor. Sempre que a gente tem uma atitude de bondade,
a gente está amando, a gente está demonstrando amor. Sempre que a gente luta contra a inveja do nosso coração, a gente está amando, a gente está demonstrando amor. Sempre que a gente é justo, a gente está amando, a gente está demonstrando amor. Tudo que a gente faz que glorifique Jesus e mostre o que Ele faria no nosso lugar, demonstra o tamanho do amor que a gente tem. Deu para entender que amor não é um sentimento, o amor é ação, o amor é atitude. É a gente realmente deixar para trás um pouco o nosso egoísmo e fazer coisas pelas pessoas mesmo que a gente não goste. Cara, Jesus, Ele amou muito, Ele não demonstrou amor por nós na cruz. Você acha que Ele foi para a cruz assim, ah, que delícia essa cruz. Ele sentiu dor pra caramba, Ele apanhou pra caramba. A cruz foi totalmente horrível, angustiante. E ali Ele mostrou amor. O amor que a gente vai mostrar pelas pessoas, Ele vai fazer com que a gente se esforce, que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente gaste uma grana para pagar um lanche para um garoto que pede. Isso é demonstrar amor, isso é o amor bíblico. John Piper, ele uma vez no Twitter escreveu a citação que eu vou ler aqui: amor é o transbordar de alegria em Deus que atenda às necessidades dos outros. Amor é o transbordar de alegria em Deus que atenda às necessidades dos outros. Pergunta aqui pra gente: o que a gente pode fazer de prático hoje para que o reino se estabeleça na nossa cultura, na nossa sociedade? Cara, começa a listar aí os atributos de 1 Coríntios 13. Eles já vão te dar um norte aí pra gente começar. Sacou? Tenta ser mais paciente. Eu preciso aprender muito isso. Tenta ser mais bondoso com as pessoas na rua. Luta contra a inveja. Elogie mais as pessoas. Fale coisas que abençoam, sabe, os seus irmãos que estão aí próximos, do seu lado. Luta contra o teu rancor. Deixa o teu rancor para trás. Tenta não se irar rápido com coisas pequenas, com a tua família, com o trânsito, com a tua faculdade, com o teu amigo. A gente precisa amar mais. E aí o reino vem. Aí eu queria deixar um desafio para vocês aqui nesse retiro. Hoje, quando acabar o culto, antes de ir para a cela, procura 3 pessoas que você curta, que você gosta, e faça um elogio para elas. Vamos fazer esse desafio? Todo mundo topa? Todo mundo topa? Procura 3 pessoas e faz um elogio para elas quando esse culto aqui acabar hoje, tá? Aí a gente já começa a demonstrar amor. Demorou? Para concluir, gente, vamos lá. A gente já vai terminar aqui. Vamos terminar. O início do despertamento, do avivamento real, ele é a mudança primeiro na nossa forma de pensar, na nossa consciência. A gente começa a desejar, a gente começa a querer isso, a gente começa a amar o reino, a querer fazer a vontade de Deus. Quando a nossa consciência ela é despertada para a gente viver para o nosso Deus, cara, o processo do reino vir, ele começa de verdade, ele começa sério. E o reino do nosso Deus é um reino eterno. E ele é eterno porque ele encontra no próprio Jesus a sua existência e a sua manutenção, a sua continuação. Esse reino ele só vai se estabelecer no nosso meio quando a vontade de Deus se manifestar na nossa vida, na forma como a gente vive o nosso dia a dia. É isso tudo que foi falado aqui essa manhã. A gente precisa ter certeza de que essa vontade de Deus, por mais que ela incomode um pouco a gente no primeiro momento, porque depois a gente entende, a gente fica feliz por ter feito, a gente precisa entender que essa vontade é sempre perfeita, ela é sempre perfeita. Quando a gente ama de verdade o nosso Deus, as pessoas ao nosso redor, os nossos próximos, os nossos amigos, as nossas famílias, a gente começa a fazer com que o reino seja visto por todas as pessoas. E mais do que isso, o reino não só começa a ser visto, mas ele começa a ser desejado. E isso é muito legal, isso é muito importante. A gente não só começa a fazer com que as pessoas entendam, caramba, tem uma coisa diferente ali, com aquela galera, com aquela pessoa. Mas isso começa a atrair as pessoas para a igreja real, tá? Não estou falando para a igreja oceânica, assim, para a igreja de Cristo, para a igreja que Cristo morreu e ressuscitou e salvou. As pessoas começam a desejar, querer isso. Aí o avivamento começou. Aí o avivamento vem com toda intensidade. Despertar, avivar, é isso. É quando o reino vem e se estabelece no nosso meio. E isso está nas nossas mãos. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por ter falado no nosso coração. Muito obrigado, Deus,
pelo que Jesus ensina pra gente, assim, Senhor. Muito obrigado por essa oração que Jesus ensina pra gente, Senhor, que traz tantos ensinamentos. É tão maravilhoso poder olhar para isso, trazer isso para a nossa vida. Senhor, por favor, usa a gente, usa cada um de nós, cada coração aqui, para que o reino venha, para que o reino se estabeleça no nosso meio, para que a gente viva para a tua glória, Senhor. Abre o céu sobre nós, como a gente cantou aqui várias vezes. Senhor, o teu Espírito Santo é bem-vindo aqui, como a gente cantou também. Então, por favor, Pai, com o teu Espírito Santo, fala a cada coração aqui, toca no coração mais frio que está aqui, Senhor, nesse lugar, nesse retiro, que esses dias sejam dias especiais, sejam dias que fiquem marcados no nosso coração. Mas, Senhor, por favor, que muitas pessoas aqui tenham um encontro real, verdadeiro com Jesus que salva vidas, com Jesus que transforma uma mente e um coração, Senhor. Abre o céu sobre nós e toca no coração de cada pessoa, desde o mais frio, Senhor, ao mais próximo de você, Pai, por favor, Pai, que esses dias aqui sejam dias marcantes para a gente, Senhor. Para a glória do teu nome, fala o nosso coração, Senhor, se faz presente nesse lugar, no nome de Jesus, Pai. Amém.